Bolsonaro tomou uma das decisões mais burras que ele poderia ter tomado e vai sair de 2024 como sendo o grande derrotado da campanha municipal. Porque ele está indo mal nas três principais capitais brasileiras e agora ele está boicotando o próprio partido em cidades do interior. Se a gente já tinha uma percepção que Bolsonaro mingou politicamente em 2023, agora vai ser a confirmação em 2024. Bolsonaro parece que ele quer caminhar a passos largos para ser preso, porque quanto mais enfraquecido Bolsonaro estiver politicamente, menos poder de pressão ele tem. E eu acho que tem aliado do Bolsonaro torcendo para ele se lascar. Na sua opinião, Bolsonaro vai ser o maior derrotado de 2024? Tem aliado tipo Michele e Tarcísio torcendo para ele se lascar ou se ferrar? E a prisão fica mais fácil? Então like no vídeo se você quer que ele se lasque e se inscreva no canal. O Bolsonaro, pessoal, como já nós estamos vendo nessas últimas pesquisas, ele vai ser derrotado, ou pelo menos tem chances de ser derrotado, nas três principais capitais brasileiras em termos de votos: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em São Paulo, é o local que ele tem a situação mais, entre aspas, confortável, que é uma situação ruim. Porque apesar do Ricardo Nunes estar liderando as pesquisas de intenção de votos, ele que é o atual prefeito e o indicado pelo Bolsonaro, há uma chance grande dele ficar fora do segundo turno, por conta do crescimento do Datena. Então, se o Ricardo Nunes ficar fora do segundo turno, já é uma super derrota para o Bolsonaro. No Rio de Janeiro nem se fala, né? Porque o Alexandre Ramagem, que é o indicado pelo Bolsonaro, está sendo completamente massacrado pelo Eduardo Paes. E o Alexandre Ramagem corre risco de ficar na terceira posição se não abrir o olho e seria um completo desastre para o ex-presidente. E em Belo Horizonte, o candidato do Bolsonaro é o Bruno Engler, é o gordinho favorito do Bolsonaro. Só que o Bruno Engler, ele começou muito bem nas pesquisas e ele começou a desidratar depois. Por quê? Porque os bolsonaristas perceberam que Bruno Engler não é o candidato deles. O candidato bolsonarista em Belo Horizonte é o Mauro Tramonte. Então o Bolsonaro começa a perceber que a influência dele não é tão grande assim. Só que você poderia falar, mas capital é diferente. Bolsonaro não tem tanta influência na capital. Tudo bem. Só que ele está boicotando o próprio partido, porque ele gravou um vídeo fazendo exigências. E aí começa todo o problema para o ex-presidente. Porque ele começou a falar o seguinte, que ele não quer coligações do PL com o PT. Só que o Brasil é muito grande, pessoal. Não dá para todas as prefeituras você desconsiderar as alianças locais. Então vai ter local, principalmente no Nordeste, que você vai ter prefeito do PL fazendo chapa com do PT e vice-versa, grandes coligações dessa forma. Agora o Bolsonaro quer que todas essas coligações sejam desfeitas e se elas não forem desfeitas, ele, Bolsonaro, vai apoiar um outro candidato. Ora, mandou esse vídeo para os grupos de rede social. Uma coisa ridícula. Quem Bolsonaro pensa que é? É um erro que ele está fazendo, porque quanto menos candidatos Bolsonaro fizer, pior para ele. Bolsonaro vai sair como o maior derrotado de 2024. Estamos dizendo isso há tempos. Porque em 2023 nós tivemos algumas demonstrações que puderam levantar a hipótese que o capital político do Bolsonaro mingou. Manifestações que não foram ninguém. O Bolsonaro ia prestar depoimento da Polícia Federal, ninguém estava lá para apoiá-lo. E a gente começou a desconfiar de algumas coisas. Pera lá, parece que esse capital político do Bolsonaro mingou. Agora, em 2024, a mesma coisa, com exceção dos depoimentos da Polícia Federal. Mas as manifestações do Bolsonaro não estão indo ninguém. E agora a gente começa a ter um cenário mais quantitativo, ou seja, mais numérico, com as pesquisas mostrando que os candidatos do Bolsonaro não prosperam. No final da campanha municipal, quando o PL fizer uma quantidade menor de prefeitos do que eles estão prevendo, aí nós vamos ter, de fato, a confirmação de que Bolsonaro já era politicamente. E tem aliado do Bolsonaro esfregando as mãos para isso. Porque o Bolsonaro, como sendo o grande nome do PL, atrapalha e muito as projeções políticas de outros candidatos, como Ronaldo Caiado, como o Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema e a própria Michele.
Michele, que não tá nem aí pro Bolsonaro, ela não saiu em defesa do Bolsonaro quando houve o inquérito das joias, não vai lá em torno para proteger o Bolsonaro, ou pelo menos mostrar apoio público para o Bolsonaro com os indiciamentos, e quanto menos Bolsonaro tiver de força, mais o Tarcísio pode sair para voos solos, mais o Romeu Zema pode sair, porque os caras falam o seguinte, olha, Bolsonaro, a gente acha que você tem tanta força, mas você não tem. Porque nós temos as pesquisas que mostram que Tarcísio de Freitas, Michele e você contra o Lula têm a mesma votação. E você não está nem conseguindo influenciar os seus apoiadores nas campanhas municipais, por que eu tenho que abaixar a cabeça para você? Não faz sentido. Então, o castelo de areia do Bolsonaro está desmoronando. Essa estratégia dele de peitar o partido, falar que não vai apoiar, que vai apoiar um outro candidato, é super arriscada. Super arriscada, porque ele corre o risco de ser desmoralizado. Em São Paulo aconteceu a mesma coisa. Bolsonaro falou, o meu candidato é o Ricardo Nunes. Nós temos que apoiar Ricardo Nunes e não é para ninguém do PL ou bolsonarista ficar tirando foto com o Pablo Marçal. O que aconteceu? Deram uma banana para o Bolsonaro e falaram assim, eu vou tirar foto com o Pablo Marçal. E se tiver que fazer campanha para ele, nós vamos fazer. E o Ricardo Salles, que foi ministro do meio ambiente do Bolsonaro, ficava fazendo a ponte de bolsonaristas com o Pablo Marçal. Tirando o voto do Ricardo Nunes. O próprio Bolsonaro compartilhou o vídeo do Pablo Marçal. O cara não sabe o que ele faz. Está totalmente perdidão. Perdidão. Vai ser desmoralizado. Já tá desmoralizado. Primeiro ele foi desmoralizado porque o cara passou a mão na esposa dele e ele não falou nada. Tá quietinho. Nem Michele falou nada. Uma vergonha isso tudo. E vai desmoralizar o PL, porque o PL, o partido do Bolsonaro, tinha a projeção de fazer 1.800 prefeituras. Lembram disso? Agora estão falando de projeção? Não falam mais nada, porque de 1.800 caiu para 1.600, depois para 1.500, 1.200, começaram a falar em 1.000 e já estão falando em 700 e 800 prefeituras. 1.000 prefeituras é o número que o PSD tem hoje, porque conseguiu filiar um monte de prefeito. O PL não vai fazer 600 prefeituras. O que é um bom número? Claro que é, mas comparado com a projeção inicial e com o fundo partidário do PL e toda a força que Bolsonaro alarda que tem, não vai ser, não vai, é um fiasco. É um fiasco. E agora eles estão bravosos com o Gilberto Kassab do PSD. Ah, nós vamos derrotar você, Kassab, nós vamos te destruir. Porque o Kassab não quer retirar a candidatura do candidato dele lá em Registro, uma cidade do interior de São Paulo, que o irmão do Bolsonaro vai ser como candidato. Vai perder lá. O irmão do Bolsonaro vai ser derrotado. E agora querem enfrentar o Kassab, o PSD, Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro tão revoltosos com o Kassab. Porque o Kassab está atrapalhando os planos do PL. Quem está atrapalhando o plano do PL é o próprio Bolsonaro. É o próprio Bolsonaro. Que não sabe fazer política partidária, é um egoísta político, tá ferrando o partido e tem gente que tá doida para que ele se lasque. Essa é a verdade. Em 2024, Bolsonaro sairá da campanha municipal como o maior derrotado de todos. Duvidam? Podem colocar nos comentários.